Gestão da Imagem Pessoal apresenta o podcast Papo Bem Bem Bom com Miriam Gazola. Oi, gente querida, estamos de volta com mais um episódio do podcast Papo Bem Bem Bom. Hoje um convidado muito especial que vai falar sobre compostagem doméstica. Conosco, então, Francisco Milanês, uma autoridade no assunto. Ele é arquiteto, urbanista, projeta edificações e cidades sustentáveis e saudáveis. Palestrante e professor de desenvolvimento sustentável, educação ambiental, alimentação, saúde complexa, agroecologia, teoria da complexidade, ecoterapia e felicidade. Bem pouca coisa, né? Francisco, que prazer em te ter aqui no nosso podcast. Vamos contar para as pessoas, falar para as pessoas a princípio por que é tão importante fazer a compostagem do lixo orgânico. A compostagem é a coisa mais racional que se pode fazer com todo o resíduo sólido de origem da natureza. Certo, perfeito. E quais são, o que é considerado realmente lixo orgânico? Naturais são restos de frutas e certo. Animais que utilizamos na nossa casa. Sim. Esses produtos são uma riqueza tremenda. Constituem mais de 60% do lixo doméstico. 60% é um ótimo número, né? Um número alto. São um desperdício gigantesco de dinheiro em transporte e lixões. Eu imagino, nossa. Eles, quando coletados e depositados em aterros sanitários, são contaminados pelo lixo químico que vai junto. Então, eles são vítima. Sim, um produto maravilhoso e um desperdício de dinheiro. E desse desperdício de dinheiro se soma ainda o fato que desse 60% do lixo, que é a parte orgânica do lixo doméstico, mais de 70% é água. Então, nós passamos carregando água, enchendo os aterros sanitários de água e desperdiçando uma gigantesca quantia de dinheiro em transporte. Fora o fato de contaminar uma matéria-prima preciosa, não é? E a partir disso, então, a gente consegue ter uma definição, um conceito do que é a tal da compostagem. A compostagem é uma fermentação, um aproveitamento dessa matéria orgânica que é depois reincorporada, se transforma em adubo. Adubo natural, né? O melhor adubo que existe, o adubo orgânico, é reincorporado ao sistema vivo. Então, fazer compostagem é utilizar e retornar para a natureza essa maravilha que constitui 60% dos resíduos domésticos. Só isso já vale, né? Para todo mundo saber por que é que temos que fazer compostagem, né? A importância de fazermos isso. São muitas razões, né, na verdade, para se fazer compostagem. Sim. Como é que a gente procede, Francisco, para fazer uma compostagem bem legal? Para se fazer isso, pode se fazer de várias formas, mas tem 3 básicas. Conta para nós. Uma é minhocas, que são super processadores de matéria orgânica e produzem um humus que é absolutamente fértil, maravilhoso, agrega vários produtos químicos que são levados pela água, retém eles em compostos, então é uma coisa muito boa e muito eficaz porque é muito rápido. As maravilhosas minhocas, então. E isso é difícil, Francisco? Dá um pouquinho mais de trabalho porque requer o cuidado, é um ser vivo, né? Certo. A minhoca. Então precisa ser constantemente alimentada, tem que ter um fluxo contínuo de lixo. Bom, a outra forma, são 2 formas. Certo. Fermentação aeróbica, com ar, e anaeróbica, sem ar. A sem ar são chamados biodigestores. Sim. Pois normalmente a matéria orgânica é posta em água, diluída em água. Certo. E fermenta com bactérias que funcionam sem oxigênio e produz metano. Então, o biodigestor produz gás que pode ser queimado, né, em fogões, em qualquer coisa. Sim. Como um gás de coisa, só muda a pressão, mas igualzinho ao gás de cozinha. Embora esse seja totalmente natural, né, de origem de fermentação natural. Isso. E a outra forma mais comum e mais prática e tudo é a fermentação aeróbica, que é a fermentação provocada em contato com o ar, que são as leiras e todos os morros de lixo que se faz. Entendo. Deixando e virando ele para que ele constantemente entre. Essa não produz cheiro. Olha só. Ela é excelente também o produto dela. E ela é uma forma bem mais fácil de levar no dia a dia. É a mais simples de todas.
porque ela não tem tanto cuidado, não requer tanto cuidado pela pessoa. Mais fácil. Agora, uma realidade, né, que é bem importante é a questão das pessoas morarem, grande parte das pessoas moram em apartamentos. Isso é possível de ser feito em pequenos espaços? Como se faria isso em apartamento? As melhores formas de fazer compostagem seria esses minhocários que tem para vender prontos, ou pode ser feitos com caixinhas, né? Minhocários, o que são os minhocários? Eles se constituem basicamente de 3, 4 caixas, pode até ser mais, certo, empilhadas, onde o lixo é posto na de cima e ali as minhocas são postas no início do processo. Com o passar dos dias, quando enche, vai uma vazia para cima dela. E aí vai enchendo. Elas são com furinhos que as minhocas transitam de uma caixa para outra. Portanto, quando elas acabam de comer uma caixa, elas vão subindo para a próxima. E o líquido que sai daí, que é o chorume, a caixa de baixo não é furada, ela recolhe e tem uma torneirinha normalmente. Não precisa ter, porque tu pode tirar a caixa e virar, mas tem uma torneirinha que torna mais fácil tirar o chorume. O chorume pode ser, ou deve ser até, reintroduzido, porque ele tem bactérias que ajudam a fermentação. O famoso chorume, então. Ele joga lá em cima no lixo, vai reciclando o chorume, botando no lixo, que ele vai acelerando o lixo novo, já entra em fermentação rápida. Fantástico, que processo show, né? Então, o sistema é bem simples. O que acontece é que, quando enche, põe uma vazia em cima. Sim. E lá de baixo, quando chegar lá embaixo, ela está pronta. Isso quer dizer que já dá para sair usando? Já está feita a compostagem, pode utilizar em vasos. Tem gente que não tem mais no apartamento lugar para pôr de tanta coisa que produziu. Pois é. E aí? Põe no jardim, põe na rua, nas árvores, fertiliza as árvores da rua, as flores da rua. É uma maravilha. Tem muita gente fazendo isso, tornando a rua muito mais bonita e mais saudável. Certo. E tem aí também uma questão a coisa do coletivo, né? De todo mundo cuidar da própria rua, de alimentar suas plantinhas. Uma coisa de pensar no todo. O único problema é que as minhocas tem que estar sempre recebendo alimentação, senão elas vão fugir, porque elas... Pois é. Né, elas precisam... Não dá para deixar fugir. A minhoca utilizada é a californiana, ela precisa de alimento, né? Então é esse cuidado, é um sistema vivo. Claro. É muito funcional. Bom, aí a pessoa esvazia a caixa que está, não a de baixo, que é do líquido, mas a segunda, e leva ela lá para cima e vai pondo. Certo. Então, durante o período que a caixa está baixando, ela vai ficando pronto. Certo. Outra forma que algumas pessoas utilizam, por exemplo, em qualquer cantina na área de serviço, tu pode fazer com uma lona. Olha só. Botar um antiparo qualquer, botar uma lona e fazer uma espécie de piscininha, né? Sim. Um cantinho pequenininho, porque isso ocupa muito pouco espaço, e ali fazer uma leira. Essa leira tu vai botando de um lado, pode botar um véuzinho para tapar, para não juntar mosca ou coisa assim. E quando fica pronto, vai correndo ela de um lado para o outro, por exemplo, vai pondo lixo. Sim. Quando chega numa ponta, a outra ponta já está pronta, já pode ir retirando. Claro. E assim vai. Então, sim, são duas formas bem simples. Uma de minhocário e outra de compostagem aeróbica, bem simples, funciona perfeitamente. Várias pessoas estão usando. Agora, o que a gente considera como lixo orgânico? O que cabe dentro dessa classificação? O que a gente pode colocar junto? Qualquer resíduo que foi ser vivo, né? Então, o que eu estou dizendo? Pode ir madeira, pode ir papel, né? Certo. Podem ir todas as coisas, cascas, né? Ideal, e todos os restos de alimentos. E quais são os cuidados, Francisco, que a gente tem que ter? Uma fermentação que eu disse é mais comum, e aí biodigestor é uma coisa um pouquinho mais complicada, né? Ela é feita a seco, porque ela é feita com o ar, aeróbica, né? Claro. Não pode emplastar. Então é bem simples. Aí as pessoas dizem, não põe feijão, porque, bom, se tu botares isso, tu tem que botar folhas, pegar folha, pode pegar folha do jardim que foi cortado, grama que foi cortada, misturar para que ele fique aerado. Claro. Se ele emplastar ali, vai dar uma fermentação anaeróbica e essa pode, primeiro, atrasar e, segundo, gerar um cheirinho. Entendo. Mesma coisa para as minhocas, elas gostam do ambiente arejado para elas circularem, né? Então, o que eu quero dizer é que todos esses erros não são problemas, são aprendizado. Então, vai tentando, vai experimentando. Sim. Eu li alguma coisa que fala que o sal não é legal, comida salgada, e também que o limão, em função da acidez, não é legal. O que tu pode nos dizer a esse respeito? Eu, pessoalmente, tenho compostagem em casa
e ponho a comida salgada. Só que ela, se botar só comida salgada, é capaz de não funcionar. Mas como a gente dilui ela em tanta outra coisa, olha só, né, não tem problema. Aí tem teorias, limão. Eu ponho limão na composteira, ele demora um pouco mais. Algumas coisas ácidas, elas demoram um pouco mais. Qual é o problema? Não está correndo, não é um processo industrial. Pois é. Tem que botar uma estrutura, que em geral é fibra vegetal, né, palha, coisa seca, etc., para aerar, nunca deixar emplastar para que possa entrar ar. Sim, o ar é básico, né? Nesse processo todo, o processo aeróbico, precisa do ar. Bom, Francisco, para finalizar, gostaria que deixasse bem claro para as pessoas, se não ficou até agora, a importância de fazer a compostagem dos seus restos orgânicos. Então, o que eu aconselho é o seguinte: façam compostagem, porque a nossa sociedade é absolutamente maluca em botar mais de 60% de recursos que são recursos sagrados, que são alimentos. Se não são para nós, são para as minhocas, são para muitos seres, né? Botar isso num lixo, misturar o lixo orgânico com o lixo outro, a gente contamina com baterias, com metais pesados, com plásticos, um lixo que era perfeito alimento para a vida, entende? Alimento para as árvores, para as plantas, para a horta, né? Pois é, muita gente não se dá conta dessa contaminação, né? Que depois lá na frente aquilo não vai poder ser aproveitado como orgânico, porque realmente está contaminado. Desperdiçar isso e ainda gastar um dinheirão para transportar isso em caminhões. Pensem bem, 60% do dinheiro que se gasta em lixo. Impressionante. Esses dados são de um valor muito grande. Eu venho há anos dizendo isso. A prioridade do lixo não são plásticos, que são umas coisas baixamente recicláveis, de péssima qualidade, que tem que ser reaproveitado o que dá. Mas não é uma reciclagem verdadeira. Olha só. As coisas recicladas verdadeiramente, geralmente são metais, vidro, isso sim se recicla e faz um vidro de qualidade. Certo. Agora, a prioridade é o orgânico, porque o orgânico é vida que a gente está contaminando num aterro sanitário e vai virar uma poluição, enquanto que aquilo é uma coisa maravilhosa. O chorume é uma coisa altamente fértil também, rica. Certo. Então, bem usado, distribuído e usado nas hortas, é uma dádiva da natureza. Não há por que transformar uma coisa maravilhosa, um recurso maravilhoso, em resíduo, contaminando ele e pagando caro para administrá-lo depois. Francisco, que prazer e super obrigada pela tua participação no nosso podcast. Um valor imenso esse teu trabalho, esse teu conhecimento. Super te agradeço mesmo. É sempre bom a gente lembrar que todos somos responsáveis pelo que estamos fazendo com esse planetinha, tá? Mesmo quem pensa que está fazendo melhor, sempre pode aprimorar e fazer melhor ainda, ok? Então foi um prazer estar com vocês. Até o próximo episódio do podcast Papo Bem Bom. E tchauzinho!